Sejam muito bem-vindos ao Poupar, Investir, Lucrar. E eu sou o João Paulo. Hoje quero falar contigo sobre uma coisa que acontece muitas vezes a quem começa a olhar para o universo FIRE. A pessoa descobre o conceito, entusiasta, se faz contas, define metas, começa a poupar, começa a investir, começa a imaginar uma vida mais livre e a certa altura percebe que afinal já não quer exatamente o mesmo que queria no início. E a pergunta aparece quase de imediato. Será que falhei? Será que estou a desistir? Será que perdi o meu foco? Na minha opinião, esta é uma das conversas mais importantes dentro do tema da independência financeira. Porque se há coisa que muita gente se esquece, é que o FIRE não é um contrato que assinas e tens de o respeitar por 20 anos. É uma estratégia. E as estratégias podem e muitas vezes devem ser ajustadas. Quando alguém entra neste mundo, entra normalmente com uma sensação de descoberta muito forte. Pela primeira vez, percebe que talvez não tenha de viver a vida em função de um salário do mês, do fim do mês. Pela primeira vez, percebe que pode criar uma margem, construir património e ganhar liberdade. E essa liberdade pode assumir variadíssimas formas. Para algumas pessoas significa tentar sair mais cedo do mercado de trabalho, como eu. Para outras significa trabalhar menos, como eu. Para outras significa atingir uma situação em que os investimentos crescem com o tempo e deixam de exigir o mesmo esforço. Para outras ainda significa apenas chegar a um ponto em que podem escolher melhor, recusar o que não querem, viver com menos pressão e tomar decisões sem um desespero financeiro. Ou seja, o FIRE, ele nunca foi só uma ideia de uma reforma antecipada em modo extremo. Sempre foi, no fundo, uma tentativa de ganhar autonomia. E é precisamente por isso que mudar de ideias a meio do caminho não tem de ser uma coisa má. Pode simplesmente significar que começaste uma ideia mais genérica de liberdade e com o tempo percebeste qual é que é melhor para ti. O que é que pode alguém mudar, fazer mudar de ideias a meio do caminho? Muita coisa mesmo. Podes mudar a tua vida pessoal, podes casar, ter filhos, mudar de cidade, mudar de país, ter outras responsabilidades, pode até mudar a tua relação com o trabalho, pode até mudar a tua noção do que é uma vida boa. E isso é completamente normal. Porque uma pessoa que começa um FIRE aos 28 anos não é necessariamente a mesma pessoa aos 35 ou aos 40. Entretanto, viveu, cresceu, perdeu coisas, ganhou outras e percebeu-se melhor em ela mesma. E, no fundo, afinou prioridades. Talvez ao início te atraísse aquela ideia de independência financeira rápida e agressiva. Hoje talvez perceba que queres uma versão mais leve, mais gradual e mais compatível com a tua vida real. Talvez antes quisesse um caminho mais próximo de um lean fire e agora percebas que queres mais conforto e menos aperto. Talvez antes quisesses sair cedo do mercado de trabalho e agora percebes que o teu objetivo não é deixar de trabalhar e deixar de depender. Tudo isto pode acontecer e não há nada de errado nisto. Porque o grande objetivo nunca devia ser seguir uma etiqueta à risca, devia ser construir uma vida com mais liberdade, mais margem e mais capacidade de escolha. E é aqui que muita gente se engana. Começa a achar que só existe uma forma certa de falha, como se houvesse uma versão pura e qualquer desvio fosse uma cedência ou uma fraqueza. Mas isso não faz qualquer sentido. Há pessoas para quem um caminho mais agressivo faz sentido durante uma fase, há outras que querem um caminho mais equilibrado e muito mais sustentável, aliás. Há pessoas que descobrem que querem uma semi-independência e há pessoas que descobrem que querem apenas uma margem suficiente para mudar de trabalho, reduzir horários ou até tirar a pressão de vida. Há pessoas que até deixam completamente de usar a linguagem FIRE, mas continuam a aplicar os princípios da poupança, do investimento e da construção da autonomia. No fundo, o nome pode mudar, não é? Mas o espírito continua lá. O erro não está em mudar o plano. O erro está em continuares preso a um plano que já não faz sentido para a vida que tens hoje. Há três caminhos muito comuns quando alguém muda de ideias a meio desta jornada. O primeiro é transformar o plano num FIRE mais leve. A pessoa continua comprometida com a liberdade financeira, continua a poupar, continua a investir, mas troca a rigidez por sustentabilidade. Em vez de viver sempre no limite da contenção, escolhe uma abordagem mais equilibrada, mas continua a caminhar na mesma direção, mas com outro ritmo e filosofia. O segundo é redefinir o objetivo. Em vez de procurar independência financeira total,
passa a procurar liberdade parcial. Em vez de procurar uma independência total, passa a procurar uma liberdade parcial. Em vez de pensar nunca mais quero trabalhar, pensa eu quero poder escolher melhor como trabalho. Em vez de querer sair completamente, pode querer abrandar, ter mais tempo, trabalhar em algo mais leve, mais alinhado ou mesmo com menos dependência financeira. Já o terceiro é abdicar completamente da meta FIRE enquanto conceito central. E isto também pode acontecer. A pessoa pode perceber que já não se vê numa linguagem, ou numa meta, ou até mesmo numa estrutura de futuro. Mas isso não significa necessariamente que vai passar a viver sem qualquer critério. Pode simplesmente significar que vai continuar a organizar bem o seu dinheiro, a investir, a pensar no longo prazo, mas lá está, sem estar presa a uma narrativa específica. E eu aqui introduzo só um pequeno exemplo meu. Eu comecei a pensar o FIRE lá em 2015 numa forma dura, mas vi que não dava e passei para uma forma mais suave. Mas no fundo, isto é muito importante. Abandonar a meta FIRE não é o mesmo que abandonar a responsabilidade financeira. Tu podes muito bem querer deixar de querer a independência financeira nos moldes em que tu imaginavas. E ainda assim, podes continuar a ser uma pessoa organizada, consciente e focada no futuro. Aliás, em muitos casos, até melhora a relação com o dinheiro. Porquê? Porque a pessoa deixa de viver uma estratégia como um peso e passa a vivê-la mais como uma ferramenta. E isto faz muito sentido, aliás. O nome FIRE, Independência Financeira, Reforma Antecipada, é uma questão muito abstrata. E aqui a questão certa não é se continuo fiel ao meu plano original, a questão certa é o plano que tenho hoje ainda serve a vida que quero viver? Se a tua resposta for sim, continua, estás no caminho certo. Se a resposta for não, ajusta. Isso honestamente não é uma fraqueza de todo. É simplesmente maturidade. Outro ponto importante é perceber que mudar de ideias não apaga o caminho que foi feito até aqui. Lá está, se tu passaste anos a poupar mais, a investir, a consumir com mais consciência e a construir margem, nada disso foi desperdiçado só porque a tua meta mudou. O património continua lá, ele não desaparece. A tua aprendizagem continua contigo. E a experiência que adquiriste também. E a tua relação com o dinheiro é que já não é a mesma que tu tinhas antes. Mas isso não pode ser, porque se tu mudaste o plano, ela nunca pode ser a mesma. Ou seja, mesmo que tu deixes de querer aquela versão específica do Fire, seja barista, seja flamingo, seja lindo, seja o que for, tudo o que tu construíste continua a valer. E isto é fundamental, porque há muita gente que sente que mudar de rota é deitar fora os anos que fez de esforço. Não é, de todo. Na maioria dos casos, simplesmente é aproveitar melhor esse esforço numa direção muito mais alinhada contigo, alinhada àquilo que tu queres fazer. Agora, imagina alguém que começou a caminhar para um destino, não é? E a meio percebe que existe outro lugar onde faz mais sentido ficar. O caminho que fez até ali, ele não foi perdido. Foi exatamente o caminho que lhe permitiu perceber melhor para onde quer ir. Na vida financeira acontece exatamente a mesma coisa. Ou seja, tudo aquilo que tu percorreste, toda a experiência que adquiriste, mantém-se. Mas se tu mudaste a tua meta, isso não apaga a disciplina, o património e a consciência que tu construíste. O caminho não foi perdido. Ele simplesmente ficou mais claro. Mas também convém dizer outra coisa. Mudar de ideias ao longo do caminho não significa que tu devas mudar de rumo todos os meses ao sabor da tua emoção. E isso, aliás, é um erro enorme. Então tens sempre que ter um significado. Mas há uma diferença muito grande entre ajustar estrategicamente e andar sempre a recomeçar. A primeira parte é uma maturidade.
Já o segundo é uma grande desorientação. Por isso, quando alguém sente que já não quer o mesmo, vale a pena parar e fazer algumas perguntas simples a si mesmo e perceber exatamente. E agora espero que tu respondas honestamente. O que é que mudou realmente na minha vida? O que é que eu quero hoje que não queria antes? O problema está no plano ou está no meu cansaço momentâneo? Eu quero uma vida diferente ou estou apenas a fugir da disciplina? Se eu ajustar este caminho, continuo a construir liberdade ou estou a desistir de pensar no futuro? Pensa bem nisto, pois estas perguntas ajudam muito, mas mesmo muito, a distinguir aquilo que é uma mudança séria de uma reação impulsiva, até por cansaço. Pode acontecer. Porque uma coisa é perceberes honestamente que já não te revês num modelo mais exigente e queres uma versão mais sustentável. Faz todo o sentido, até porque a nossa vida evolui. Outra coisa é usares essa conversa para justificares uma desorganização, um consumo sem critério, ou até impulsivo, ou até um abandono completo da construção de património. Acredita. E aqui o objetivo não é validar qualquer mudança só porque sim. Não é isso. É mostrar que a mudança ela pode ser legítima, saudável e muitas vezes inteligente, desde que isto venha de uma maior clareza e não de uma fuga. E isto leva-me à parte final, que é talvez mesmo a mais importante de todas. O FIRE, seja em que versão for, ele devia servir a tua vida. Não devia tornar-se uma prisão, não devia obrigar-te a seguir uma meta antiga só porque um dia fizeste conta com ela. Ela não devia transformar-te numa identidade tão rígida que já não te deixa respirar. Se tu já te apercebeste com o tempo que queres outra forma de liberdade, tudo bem. Se queres um plano mais leve, tudo bem. Se queres trocar a independência total por uma autonomia parcial, está tudo bem. Se percebeste que afinal gostas do teu trabalho, mas não queres deixar de depender tanto dele, tudo bem também. Se deixaste de usar a palavra FIRE, mas continuas a aplicar os princípios de uma boa gestão do dinheiro, da poupança e do investimento, também está tudo bem. Porque a grande vitória aqui não é seguires uma fórmula mágica, é construires uma vida em que o dinheiro te dá mais escolha, mais margem e menos desespero. Porque mudar de rota não significa perder a liberdade. Muitas vezes significa, finalmente, começar a defini-la bem. Obrigado por ficarem até ao final e, como sempre, poupar é o início, investir é o caminho, mas lucrar, esse é mesmo o nosso destino.